Oi, gente! Como é que vocês estão? Ai, voltei. Bom, eu tava meio sumida porque tenho que resolver algumas coisas aqui em casa. Eu não sou de maior, tá? Não sou adulta, pagar conta não. É meio que estudo, essas coisas mesmo. E, bom, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer devocional. Eu não fiz meu devocional ainda hoje pra fazer com vocês aqui. E é isso. Vamos lá. O assunto que eu peguei hoje foi. Eu peguei no livro de Marcos. Eu só esqueci o versículo. Cadê? Aqui é a parábola do grão de mostarda. É Marcos 4, versículo 30. Ó, capítulo 4, versículo 30. Aqui, ó. Capítulo 4, versículo 30. Se chama a parábola do grão de mostarda. Vamos lá, rapidão. Tá escrito assim, ó. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que, quando semeado, é menor do que todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Eu fui ver. Eu nunca tinha visto um grão de mostarda, né? Mas aí eu fui ver. Eu pesquisei na internet e o grão de mostarda é muito pequenininho, de verdade. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem. Ele é muito pequenininho. E a árvore dele é enorme, cara. É muito grande. Tipo, daquele grãozinho forma uma árvore enorme. Vou colocar as fotos aqui do lado pra vocês verem o grão e a árvore. Bom, aí eu falei, gostei dessa parábola e vou fazer um devocional, né, sobre ela, anotar o que eu entendi, anotar o que eu entendi, e tá tudo aqui. E, bom, eu não decorei isso aqui, eu vou ler com vocês agora o que eu entendi, mas se for uma coisa que vocês entenderam diferente, pode escrever nos comentários, que a gente discute junto. Sem briga, gente, é só diálogo, entendeu? Ó, a parábola do grão de mostarda. Marcos 4, 30 até o 32. Isso, do versículo 30 até o 32, é o texto. Ó, pelo que está escrito na Bíblia, a respeito do reino do céu, o reino do céu é representado por um grão de mostarda, minúsculo, que, por menor que seja, ele dá a crescer e ficar linda e enorme, tipo. É... Bom, o evangelho ali começou com Jesus, né? Aí o que ele foi? Pegou Pedro, aí teve os 12 discípulos, e aí começou a espalhar assim pelo mundo inteiro. E, e é tipo isso, entende? Você planta um grãozinho assim, e ele, tipo assim, expande, sabe? É enorme. É tipo isso o reino do céu, pelo meu ver. Aí, ó, o que entender? O que entender sobre isso? Ó, a semente de mostarda é minúscula antes e pouco tempo depois que plantam. Assim se compara o reino do céu. O evangelho, a palavra, os pregadores, canções, etc. Todos são grãos de mostarda. Quando se começou o evangelho e a pregação sobre a palavra de Deus, eram poucos que diziam sobre esse assunto, representando o grão, pequenininho. E daquela época até os dias de hoje, o grão de mostarda cresceu muito, sendo assim o reino do céu também no início pequeno e no final enorme, muito grande. Então, o evangelho começou pequenininho. Até hoje, tipo assim, a maioria das pessoas, assim, tipo, no planeta tem 8 bilhões de pessoas, então a maioria dessas 8 bilhões de pessoas não são da igreja, entendeu? Então, mas tem muitas pessoas que pregam de verdade, que seguem a Jesus de verdade, não só pra fazer marketing, essas coisas, porque eu já vi bastante gente que faz isso, gente que só vai pregar por causa de dinheiro. Não vou citar nomes. Mas, mas o evangelho se expandiu muito mais do que
antigamente, ou na época de Jesus, que muitas pessoas não conheciam muito sobre isso. Mas hoje em dia tá enorme, cresceu demais e espero que continue crescendo até a volta de Cristo. Bom, vamos para o outro. Aqui também fala sobre os pássaros. Aqui no final, no versículo 32 já fala sobre pássaros, assim. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E eu fiz uma anotação sobre os pássaros também, que diz assim: por mais que passem despercebidos, os pássaros têm um significado. Sim, tá. Os pássaros são pessoas que não conhecem ou conhecem pouco da palavra. Eles não têm um entendimento sobre a palavra e o reino de Deus. Mas quando a sombra daquele pequeno grão de mostarda que cresceu e agora está enorme, elas se sentem acolhidas e se sentem um alívio enorme sobre a dor que elas estão sentindo. Os pássaros são pessoas frustradas que precisam de conselhos, que precisam de consolo. E, tipo assim, na minha cabeça isso foi muito sentido, porque, tipo, antes de conhecer realmente o Evangelho de Jesus e realmente para a igreja, eu não vou dizer que, eu passava fome que eu tava muito com o espírito, essas coisas, porque não é só sobre isso, entendeu? É muito. Você sente um vazio enorme dentro de você, só que você não sabe o que é, e você tenta preencher com o quê? Você tenta preencher com músicas que são, sabe, ridículas e tenta preencher com mostrando o corpo, sabe, para pessoas te elogiarem, você tenta preencher desse jeito. Mas quando você conhece o Evangelho e o verdadeiro sentido da vida, e quando você conhece a verdade, você entende que você não precisa mostrar o corpo pra se sentir amada, você não precisa ouvir músicas que ridicularizam, sabe, o corpo da mulher, pra você se sentir dentro do grupinho de pessoas. Pra falar a verdade, depois que eu conheci o Evangelho e Jesus e toda essa maravilha toda, eu comecei tipo assim, o mundo lá fora não fez mais sentido pra mim. Como continua sem fazer ainda, né? Mas é assim, quando você conhece o Evangelho, você se sente acolhida, sabe? Você preenche o vazio dentro de você. Porque você entende que aquele vazio não é preenchido com músicas do mundo, não é preenchido com cachaça, com fumaça, sabe? Fumo e essas coisas. Então, na minha cabeça, os pássaros têm um significado sim quando fala que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. A sombra é a palavra, é o abraço, quando você se deixa ser abraçado por Jesus, entende? E, bom, é isso. Porque é um versículo, é um textinho pequeno, né, de 3 versículos, do 30, 31 e 32. E essas foram as minhas anotações. Então, o que eu entendi sobre o grão de mostarda é que o evangelho no início, quando ele estava sendo plantado, ele era muito pequeno, começando por uma pessoa. E aí outras pessoas se interessaram e viram que ali no evangelho eles acharam o consolo que eles realmente procuravam. Então, ele era pequenininho como um grão de mostarda. E aí foi crescendo, se expandindo e virou uma árvore linda e enorme. Bom, eu escrevi um versículo aqui de Mateus, que tem muito a ver com os pássaros que eu escrevi. Na minha cabeça tem a ver sim, que é: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. De Mateus, capítulo 11, versículo 28. Que tem muito isso, sabe? Porque muitas pessoas que vivem no mundo e não conhecem o amor de Jesus ainda, vivem cansadas e não conseguem sorrir direito e não conseguem achar
felicidade, só conseguem ficar felizes fazendo coisas, sabe, erradas e essas coisas. Bom, então os pássaros desse versículo na minha cabeça fazem bastante sentido, o versículo. E, bom, foi isso. Foi esse textinho, a parábola do grão de mostarda. E, bom, o meu conselho para quem talvez esteja assistindo esse vídeo e não conhece ainda essa árvore do grãozinho de mostarda que faz uma sombra enorme para muitas e muitas aves se aninhar debaixo da sua sombra, só diga sim, entende? Porque muitas pessoas ficam com medo de, tipo, eu vou ter que mudar meu vestimento, eu vou ter que parar de ver tal pessoa. E eu sei que dá medo disso, porque eu também ficava com esse pensamento. Não das minhas roupas, porque eu tipo assim, eu nunca gostei de usar roupa muito curta, que mostra muito, porque eu nunca tive tanta segurança com o meu corpo assim. Então, me livrar de roupas que não são modestas, que não trazem modéstia pra você, não foi tão difícil. Mas tem muitas outras questões, não é só roupa, são os palavreados. Eu demorei pra parar de falar palavrão, mas é muito melhor sem falar palavrão de verdade. Tenta trocar os palavrões por misericórdia. Resolve tudo. E assim, tipo, os palavreados, o tipo de música, entende? Com quem você anda. Cara, eu sei que você, tipo assim, tem muito medo de perder tal pessoa, porque, ela me ajuda demais, mas se ela te afasta de Deus, de Jesus, e você tá tentando entrar no caminho deles, afasta dela, que vai te ajudar. Eu já vivi isso. Não me arrependo, porque me ajudou a me aproximar mais de Deus e do Evangelho. E a melhor coisa que tem é você saber que quando você tem Jesus, você tem tudo. E é muito bom sentir a presença. É muito bom você ir na igreja, cantar, pular, sorrir, sabe? Ler a Bíblia. Eu fico assim, né, na Bíblia. Nossa, cara, que maneiro. Tipo, eu fico imaginando na minha cabeça, entende? E, cara, é a melhor coisa que tem, de verdade. Bom, esse é o meu conselho. Não fique com medo. Só entre de cabeça. Você vai ver que no final vai valer a pena. Tudo vai valer a pena, de verdade. Isso aqui é a melhor coisa que você pode escolher. Então, bom, esse foi o vídeo. Esse foi o devocional. E até o próximo. Beijo.